Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês as minhas experiências profissionais, pessoais e enquanto investidor. Mais de 1.300 vídeos, maratone todos. É como ler um livro. Se você pular páginas, você não vai conseguir acompanhar toda a história. É importante maratonar. Deixe sempre o like, compartilhe com os amigos. A TOTVS anunciou na semana passada uma parceria com o Itaú. E é uma parceria que pode ser transformadora. A ação da empresa fechou em alta após o anúncio, mas o curioso que me chamou a atenção ao ver a notícia ser divulgada é que os analistas, cuidado com eles, os analistas não veem o casamento como um casamento perfeito. Imagine. Se as empresas fossem se basear nos analistas para fazer alguma coisa. Já imaginou que loucura que seria o mundo se um empresário fosse escutar um analista de banco ou de corretora para decidir o que fazer com relação às decisões da empresa que ele preside? Seria um negócio surreal. Mas vamos ler a matéria porque me chamou muita atenção. Os analistas não viram a união do Itaú com a TOTVS como uma coisa positiva, né? Vamos ver o que é que eles dizem. Fiquei curioso. A TOTVS e o Itaú comunicaram ao mercado no dia 12 que o banco está adquirindo 50% do braço de Techfin da empresa de tecnologia. A transação avaliou a companhia em pouco mais de 2 bilhões de reais, criando uma joint venture entre o maior banco privado da América Latina e a maior empresa de tecnologia do Brasil. A parceria busca aumentar a atuação no desenvolvimento e distribuição de produtos financeiros para outras empresas, o modelo B2B, tendo como foco as pequenas e médias companhias. Com o anúncio, as ações da TOTVS chegaram a ter uma forte alta, chegando a uma máxima de R$ 38, mas fechando com um avanço de 1,9% a 36,48 no dia do anúncio, né? Com analistas vendo a parceria como transformadora, ainda que aponte algumas questões sobre ela e o que faltou no entendimento desses grandes especialistas para que a operação fosse um casamento perfeito. A joint venture contará com a TOTVS oferecendo todo o seu know-how de tecnologia e sua plataforma já operacional de crédito para os seus clientes, enquanto o Itaú se responsabiliza em fornecer o financiamento para as operações da joint venture e conhecimento financeiro para desenvolvimento de produtos. A transação consiste no aporte de 610 milhões de reais no fechamento da operação, além de 460 milhões que serão pagos em 5 anos mediante o alcance de metas de desenvolvimento e performance da companhia criada por eles. A TOTVS informou que a joint venture será seu único canal de desenvolvimento e distribuição de serviços financeiros, ou seja, toda a sua infraestrutura e base de clientes deverão migrar para a operação da nova companhia. A criação da sociedade entre Itaú e TOTVS é mais um acontecimento marcante da tendência de digitalização e modernização do mercado de serviços financeiros. A Levante entende que o Itaú, como o maior conglomerado financeiro do país, está bem posicionado nessa escalada, nesse momento, e evidencia como a ênfase em negócios digitais vem ganhando destaque nos investimentos da empresa. Já a TOTVS, como a maior empresa de tecnologia do país, é um exemplo de empresa do setor que ganhou escala sem deixar de entregar rentabilidade e diversificar seu portfólio de produtos para ser competitiva no mercado. Assim, ressalta a Levante a união dos dois players em um negócio que demande a expertise de ambos, nas áreas em que já são referência, tende a ser bem vista pelo mercado. Eles ressaltam principalmente o efeito na TOTVS devido às cláusulas de operação e ao maior peso da operação em seu balanço.
A transação valora a Techfin 10% do market cap atual da companhia, que ontem fechou em 22 bilhões. Hoje o segmento da Techfin e da TOTVS opera com uma média de inadimplência muito inferior ao visto nos negócios comparáveis. Segundo analistas do Bank of America, as principais oportunidades para a TOTVS são ter um formato de captação mais eficiente para o fornecedor, fornecer crédito mais barato à sua base de cerca de 40 mil clientes, aumentar a base de clientes integrando crédito em seus produtos. Para o Itaú, esta pode ser uma forma nova e muito mais inteligente de conceder crédito às pequenas e médias empresas, dado o banco de dados de clientes da TOTVS mais completo, levando a um potencial novo de clientes. O principal desafio deve ser a atenção e o foco que o Itaú dará a essa joint venture devido ao seu grande porte. Para o Credit Suisse, do lado do Itaú, o banco está abrindo um bom canal para aumentar a penetração nas pequenas e médias empresas. E isso é positivo. As soluções do Itaú tinham um perfil mais estruturados para grandes empresas. E nessa nova fase, provavelmente irão encaixar melhor nas estruturas das pequenas e médias empresas atendidas pela TOTVS. Ao olhar para o valor da operação, os analistas do Credit destacam que, a princípio, pode ficar a impressão de que o preço pago foi alto. Mas quando os analistas olham para o múltiplo de lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, considerando a margem de contribuição da Techfin e o nível de despesas compartilhadas referente à representatividade das vendas, chegaram em um negócio com 37% de margem e um múltiplo de 20,2 vezes o valor da firma, considerando os números de 2022. Isso sugere algo em torno de 30% de desconto do múltiplo para a TOTVS. Assim, em contrapartida, para a TOTVS a leitura é vista como mais mista, destacando alguns pontos que devem ser melhores esclarecidos. Eles entendem que, do lado negativo, eles conseguem identificar que tem um valuation aí que ficou 15% abaixo do que tinha nas suas projeções para a Techfin, avaliando que a TOTVS ainda estava em um processo de extrair sinergias nesse processo. Ainda existem espaços para as inúmeras iniciativas adicionais na frente para maximizar o valor da empresa, enquanto o financiamento não aparecia como um gargalo da empresa. Do lado positivo, os analistas destacam que o Itaú já pagou boa parte do crescimento e que o financiamento poderia vir a um problema em algum momento da trajetória, embora o valuation do Itaú esteja um pouco abaixo do valor justo. A Levante também ressalta como ponto de atenção a dúvida de como se dará a sinergia entre as companhias e o convívio da nova joint venture e a base legada do Itaú. O Bradesco BBI vê o anúncio como positivo para a TOTVS, pois ter o Itaú como parceiro deve, em última análise, trazer capacidade para as operações. Já em termos de avaliação, considera o negócio como razoável para a TOTVS, que está próximo da contribuição estimada do valor presente líquido da divisão da empresa. Contudo, pode haver ainda um valor adicional a ser desbloqueado, considerando o investimento inicial de 200 milhões e a contribuição positiva da expertise do Itaú. Então é isso. O que eu gostaria de dizer para vocês. Primeiro, o olhar do Itaú para essa área de tecnologia, de startups, é o Itaú se reestruturando, né? Se reorganizando para o novo mundo, que o mundo caminha para esse lado da tecnologia. Os bancos tradicionais vão ter que se reinventar. Não adianta ficar parado, ser um conservador, porque vão ficar para trás e os dinossauros desaparecem, né? Os gigantes caem. E o Itaú está acelerando muito esse processo de investimento nesse segmento aí. Quer ver? O Itaú BBA, por exemplo, avança no setor de serviços para startups e para este ano está colocando no seu planejamento emprestar 8 bilhões de reais.
Menos de um ano após criar o nicho Tech, o Itaú BBA planeja triplicar em 3 anos o tamanho da área dedicada à empresa de tecnologia em relação aos resultados do banco. Hoje, o negócio envolve basicamente crédito. A ideia agora é acompanhar as startups desde seu nascimento, até que cresçam a ponto de partir para fusões, aquisições e emissões, e assessorá-las em cada um desses passos. Assim, os 40 profissionais que se dedicam à carteira de 1,3 mil empresas, eram 700 no final de dezembro do ano passado, devem chegar a 100 com 1,5 mil empresas até o final desse ano. Só em crédito o banco já concedeu 5 bilhões a empresas de tecnologia, muitas das quais não geram lucro ainda e não conseguiriam empréstimos de outra forma. E o banco espera alcançar em breve 8 bilhões nessa área de empréstimos. O banco tem discutido transações estratégicas que vão desde assessorar uma fusão até uma captação com fundos ou no mercado, com 250 dessas empresas, para juntar investidores, empresas e empreendedores, promover um evento que começou na semana passada com 1,8 mil pessoas presentes e online, e a ideia era exatamente criar uma ambiência mais colaborativa com as startups, identificando oportunidades, identificando necessidades. Segundo o CEO do banco, Flávio Souza, a maior parte da receita na interlocução com as techs vem de operações estratégicas. Para capitalizá-la, o Itaú BBA criou uma modalidade de crédito batizada de Venture Debt, que dá acesso a capital a empresas em fase anterior às primeiras rodadas de aportes, né? O Itaú já concedeu essa linha para 6 empresas de um grupo de 35 que estão sendo analisadas. Então temos aí, né, o Itaú olhando com bastante interesse e atenção esse lado das startups, das fintechs. E o que dizer dessa aliança aí, dessa parceria, dessa união, essa joint venture que foi criada pelo Itaú e pela TOTVS? Empresas que procuraram entender uma estratégia, um objetivo comum e que procuraram conciliar, vamos dizer assim, qualidades complementares. Um analista dizer que isso não é ainda um casamento perfeito, olha, desculpa, com todo respeito aos analistas, quem tem que olhar uma estratégia são os donos das empresas, são os empresários, são os acionistas das empresas, o conselho de administração das empresas. Os analistas muito pouco sabem em relação a questões estratégicas. As questões estratégicas muitas vezes não são a miúde explicitadas pelos presidentes de empresas, até porque às vezes o segredo ou o silêncio faz parte da estratégia. Então, eu quero aqui apenas dizer isso para vocês, que na verdade quando duas empresas estão se unindo, elas estão encontrando motivos, senão não fariam isso. E quando elas criam uma empresa conjuntamente, que é o caso de uma joint venture, a expectativa é que aquilo gere bons resultados. Nem sempre pode acontecer, mas eles enxergam oportunidades, enxergam coisas que quem está de fora não vai enxergar, isso é óbvio, e isso se reserva também aos analistas, não é? Então é precipitado qualquer comentário de analista com relação a essa aliança estratégica entre TOTVS e Itaú. Poderiam ter se reservado o limite de sua competência, que é destacar os pontos positivos de uma parceria. O que mais podem dizer? Muito pouco, quase nada. Então vamos ter humildade, né? Vamos ter humildade e dizer, olha, pelo que a gente enxerga, a gente vê esses pontos positivos. Daí diante, a gente não consegue aprofundar mais, porque a gente não conhece qual é o plano de negócios que vai ser implementado, não conhece o plano estratégico que vai ser implementado, a gente conhece ainda muito pouco sobre essa união entre Itaú e TOTVS. Mas as pessoas gostam de falar demais para demonstrar alguma coisa, talvez, mas a gente precisa lembrar que temos 2 orelhas e uma boca,
é exatamente para escutar mais e falar menos. Fica essa reflexão, para que a gente não se precipite. Se precipitar sempre nos induz a erros, a equívocos. Vamos ter cuidado com isso. É melhor primeiro ouvir, colher informações e se manifestar sobre algo se realmente você souber coisas para emitir aquela opinião. Se você não tem informações suficientes, fique em silêncio, é muito melhor. Bom, eu tenho dito que as agências reguladoras precisam acabar com as indicações políticas. E nós não vamos esperar que os partidos políticos façam isso e que os políticos que estão em Brasília façam isso. Eles não vão querer fazer isso de livre e espontânea vontade. Como é que a gente pode mudar isso? Pressionando, exigindo que eles pautem um projeto para reformatar esse modo de nomeação de pessoas para os postos de conselheiros das agências reguladoras. Isso é vital, isso é urgente, para que a gente não tenha casos como Vicente Aquino na Anatel, que vocês começaram a entender a precariedade dessa indicação política através do Vicente Aquino, que se não fosse acionista vocês da Oi, não saberiam que isso é uma coisa que não deve acontecer. Mas agora vocês estão aprendendo que não deve acontecer esse tipo de indicação. Veja só, notícias veiculadas no Estadão agora na semana que passou. Me chamou a atenção porque corrobora com o que a gente está dizendo. Inquérito feito pela Polícia Federal mostra que Ciro Nogueira tratava o chefe do CAD de meu menino. Meu menino. É assim que o ministro da Casa Civil se referiu ao atual presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. Segundo ele, apadrinhado seu numa gravação feita em 2017 pelo empresário Joesley Batista. Dizia o Ciro, botei ele lá. O inquérito da Polícia Federal, que apontou indícios de prática de crimes, de corrupção e de lavagem de dinheiro pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mostrou num trecho de suas 217 páginas que ele tratava um apadrinhado em posto-chave do governo como seu despachante pessoal, diz a matéria. Em uma conversa, o ministro se refere ao presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Alexandre Cordeiro, como meu menino, meu menino. E ainda dizia, botei ele lá. Em troca de apoio dos progressistas, sigla que controla, o ministro conseguiu fazer de Cordeiro o mais longevo a ocupar o alto escalão do CAD. E ao se aproximar do presidente Bolsonaro, colocou seu menino no posto mais alto. O CAD é um dos órgãos mais temidos pelos empresários. É lá que são investigadas as acusações de prática de cartel, são decididas fusões de empresas que envolvem bilhões. A conversa em que Ciro Nogueira fala sobre sua interferência no CAD foi gravada pelo empresário Joesley Batista, do grupo JF, no dia 17 de março de 2017, quando ele buscava provas para sua delação premiada. E só agora veio à tona. Hoje, 5 anos depois, Ciro Nogueira se tornou o ministro mais poderoso do governo Bolsonaro. E Alexandre Cordeiro é o presidente do CAD. Naquela conversa, Joesley se queixou de problemas no CAD. Em resposta, Ciro Nogueira disse, tem um apadrinhado lá dentro. Um cara de bom senso. Meu menino. Ele era meu chefe de gabinete e eu botei ele lá. Ele conseguiu se entrosar e Joesley perguntou, como é que é? Alexandre o quê? Cordeiro, disse o Ciro Nogueira. Ai, meu Deus. Na época, a JF fechou um frigorífico em Santa Fé do Sul e demitiu 600 funcionários, alegando não conseguir cumprir uma determinação do CAD, que impunha níveis mínimos na produção da planta. Em março, o frigorífico foi reaberto com autorização do órgão para uma produção menor. Durante a conversa com Joesley, o ministro reforçou a preocupação em manter o controle do CAD. É uma coisa que nós temos que, porque hoje nós temos a maioria lá, por isso ele conseguiu, disse o ministro. Nós não podemos perder essa maioria. Questionado sobre qual a razão para um político ter um controle de um órgão técnico, Ciro Nogueira não respondeu. Alexandre Cordeiro também silenciou. Pois bem,
Isso é o Brasil. Isso é o Brasil, não é? Isso é o Brasil. E enquanto assim for, teremos dificuldade de avançar. Nós precisamos ter nestes órgãos pessoas sensatas, pessoas competentes e pessoas que não sejam maniqueístas, que não sejam pessoas com cabeça jurássica, entendeu? Com viés de esquerda, de forma alguma. Precisam ser pessoas pró-mercado, claro que sim, pessoas pró-mercado, antenadas com as questões de transformação do mundo moderno, antenadas com o que está acontecendo de prática em relação à questão concorrencial no mundo inteiro. Não podem ser pessoas que queiram ser inimigas das empresas. Essas pessoas não podem entrar nesses órgãos de forma alguma. Esses dinossauros precisam ficar em outra selva. Entendeu? Ou no museu, que é o seu lugar. Mas, por outro lado, nós não podemos ter pessoas dentro desses órgãos sendo indicadas politicamente. Porque a tendência é que isso não funcione. Está aí o Vicente Aquino para nos provar. Não há compromisso, não há capacidade, muitas vezes, profissional para tocar determinados assuntos. E aí você perde o time, a velocidade no processo de tomada de decisão. Isso precisa mudar. Como mudar? Você precisa pressionar o seu deputado em Brasília, o seu senador em Brasília e pedir para que se mude os critérios de indicação de conselheiros dos órgãos reguladores. A indicação política tem que ser extinta. A indicação política tem que ser extinta. E o cidadão não pode ser um cidadão com viés de esquerda, porque ele vai se relacionar com questões do mundo empresarial. Então não pode ser um cara que tenha viés de esquerda. São condições que deveriam ser eliminadas de cara na seleção dessas pessoas. E, obviamente, aí se pautar pela qualidade profissional do cidadão, pelo seu currículo, né? Deveriam ser os critérios para a escolha desses conselheiros. Agora, esse esquema do meu menino não funciona, porque aí deixa sob suspeição a conduta do cidadão quando os interesses de quem colocou ele lá estiverem sendo contrariados. Aí o menino já fica sob suspeição, não é? Então é preciso refletir sobre isso. Nós precisamos avançar nessas práticas. Faz como, Clóvis? É só olhar como acontece nos outros países, como é nos Estados Unidos, como é na Alemanha, como é na Inglaterra. Olha como eles fazem e copia. Não precisa perder tempo para criar esse modelo, não. Entendeu? Basta copiar as boas práticas. É assim que a gente faz nas empresas. É assim que se deve fazer também no serviço público, na máquina pública. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.